bom dia, crianças! Então, vamos dar continuidade às nossas atividades de língua portuguesa. Hoje nós vamos trabalhar somente o livro didático, páginas 31 e página 32, tá certo? Então, vamos começar nossas atividades de hoje. Muito bem, crianças. O tema da nossa aula de hoje é variação linguística. E aí, o que é essa tal variação linguística? Lembrando aqui um pouquinho, nós estamos estudando na história a chegada dos europeus aqui no Brasil, não é? Desbravando o território brasileiro, e aí logo em seguida vieram outros imigrantes e cada vez chegando pessoas diferentes aqui, não é? E essas pessoas trazem com elas, né, a cultura, trazem com elas a maneira de falar, de expressar, o idioma, não é? O sotaque. Então, tudo isso influencia o quê? Na língua. Então, variação linguística é os tipos diferentes, né, de linguagens. Tá? Então, variação é que são diferentes. E linguística vem de língua, né? Então, são diferentes línguas faladas, então, no nosso território brasileiro. Tá certo? Então, vamos lá falar o que é variação linguística. O que é? São diferentes tipos de linguagem que ocorrem dependendo do nível social do falante, da idade, da cultura, da região em que mora, do suporte, né, ou melhor, do tipo de suporte de texto, do gênero textual, entre outros. Resumindo aqui, são modos diferentes, né, de falar e de escrever uma língua de acordo com essas possibilidades aqui de variações, né, que são esses elementos. Nível social, né, a questão da cultura, a questão da região. Por que da região e cultura? Porque cada um tem sua maneira de falar, cada região tem uma cultura, certo? Aqui no norte tem algumas expressões diferentes que são faladas lá no sul, não é? E querem dizer a mesma coisa, mas são maneiras diferentes de se expressar. Então, a região influencia aí num tipo de variação linguística. A região do Nordeste, né? Região ali do Nordeste, Bahia, Sergipe, Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba. Então, a região do Nordeste ali, Maranhão, tem formas também diferentes de expressar, não é? Então, a regionalidade contribui aí para a variação linguística, tá certo? A idade. Quando crianças, a gente usa aí outras expressões, né? Que os nossos pais usam, certo? Então, a maneira de nós, quando crianças, de falarmos, vai mudando também de acordo com a nossa idade, tá? Então, a variação linguística depende também da idade, né? Quando crianças, a gente fala de uma maneira, a gente usa outras expressões. Quando adulto, a gente vai deixando aquelas expressões quando falávamos quando era crianças e passamos a usar outros termos, né? Isso por conta da escolaridade, a gente vai aprendendo, vai estudando, vai lendo mais, né? Vai aperfeiçoando a nossa linguagem. Tá certo? E quanto ao sotaque também, né? A regionalidade aí influencia muito no sotaque, tá certo? Vocês veem aí, né? Quando vocês me ouvem falar, eu puxo muito o R, né? De porta, porteira. Aqui já não puxa tanto R, tá? Ou seja, são tipos de variações linguísticas, tá? Vou dar exemplos aqui para vocês do que é essa variação de linguística, né? Quais são essas palavras que você tanto fala, né, professora? Então, vamos ver. Olha só, guri. Guri é menino. Guri é falado muito lá no Rio Grande do Sul, não é? Lá na minha região de Minas Gerais, a gente fala moleque, fala menino, tá? Mano. Aqui no norte fala muito mano, né? Ô, mano, passa lá em casa depois, não é? Então, aqui tem esse tipo de expressão. Oxente é falado muito lá no Nordeste, né? Oxente, por que você fez isso? E o uai? Quem é que fala o uai? Vocês ouvem muito falar o uai aqui? Então, a região de Minas Gerais fala muito o uai. Abestalhado. Já ouviram falar abestalhado? Então, é uma outra expressão muito usada, né? Outras expressões que vocês vão ver aqui ao lado. Bate. Quem é que fala bate? É isso mesmo. As pessoas que vivem lá no Rio Grande do Sul. Oxente, nós já falamos aqui, né? Oxi, sou. Mineiro também fala muito sou, né? Uai, sou. Então, são expressões aí que dependem das regiões, né? Então, são variações linguísticas. Muito bem, aprender o que são variações linguísticas, não é? Então, agora nós podemos fazer as atividades de hoje. Então, vamos a elas. Aqui nós temos um texto falando novamente sobre a água, né? Vamos ler o texto, então, para a gente poder discutir aí as atividades. Água.
É como se tivesse algo na mão e como se não sentisse nada na mão, diz Alex Gustavo Palomec, de 7 anos. Transparência que podemos tomar, Tatiana Ramires, também 7 anos. Líquido que não se pode beber, Nelson Ferney Ramires, também 7 anos. O que nós podemos perceber aqui quanto à idade? São crianças, né? Então, essas crianças deram definições aí sobre o que é a água para elas, não é? Então, de acordo com a idade, elas deram suas definições, não é? São definições bem diferentes, né? O Alex diz que é como se tivesse algo na mão e como se não tivesse sentido nada ali, como se não sentisse nada na mão quando a água está nas mãos dele. A Tatiane diz que é uma transparência que podemos beber. Então, o que é água para ela? É uma transparência que podemos tomar. Líquido que não se pode beber. Nelson Ferney Ramires diz isso, né? Que é um líquido que não se pode beber. Então, são 3 definições dadas, então, sobre a água. Tá? Então, a gente percebe o que são crianças definindo o que é a água, né? E formas diferentes de expressar aí sobre a água, tá bom? Então, vamos lá às atividades. Número 2. Qual é a principal finalidade desse texto? Explicar cientificamente o que é água ou dar definições pessoais sobre a água? Marca apenas uma alternativa. Número 3. Quem elaborou as definições que aparecem no texto? Qual a idade desses autores? E aí, novamente, olha só, quem é que elaborou essas definições? Qual que é a idade dessas pessoas? Tá? Número 4. Você concorda com todas as definições dadas pelas crianças? Explica a sua opinião. E aí, você concorda com essas definições aqui sobre a água? Se você concorda, dê a sua opinião. Se você não concorda, dê também a sua opinião ou por que você não concorda, tá? Atividade número 5. Se essa informação não estivesse clara no texto, você saberia dizer a idade das pessoas que apresentaram essas definições? Converse com o professor e colegas e anote suas conclusões. E aí, se não tivesse lá a idade daquelas pessoas, vocês saberiam que seriam crianças dando aquelas definições? Só de ler as definições é como se tivesse algo na mão e como se não sentisse nada na mão. Se não tivesse o nome do Alex Gustavo aqui, 7 anos, vocês saberiam que essa definição foi dada por crianças? E aí, dê a sua opinião, tá? Número 6. Releia um trecho do verbete de enciclopédia. Lembrando novamente, verbete de enciclopédia, não é? É um material de pesquisa onde traz ali informações sobre um determinado tema, não é? Já o verbete de dicionário, ele traz somente o significado da palavra, ele não traz informações. Então, o verbete da enciclopédia é mais completo do que um verbete de dicionário, tá? Então, novamente, nós temos um verbete aqui falando sobre a água. Tem a introdução, que é a primeira parte, né? Então, água é o título e introdução é o subtítulo. Então, vamos lá. A água é o líquido mais importante que existe na Terra. Ela cobre quase 75% da superfície do planeta, na forma de oceanos, rios e lagos. Todas as plantas e todos os animais precisam de água para sobreviver. Além de bebê-la, pessoas usam a água para muitos outros fins, como lavar e cozinhar, ou para irrigar campos e plantações. A água também é utilizada em sistema de ar-condicionado e de aquecimento. A força-água corrente é empregada para produzir eletricidade. Então, o pontinho verde pergunta assim: é possível dizer que o verbete e as definições dadas pelas crianças apresentam informações semelhantes, mas em uma linguagem diferente? Totalmente diferentes, mas com uma linguagem muito parecida. Então, vocês vão ler o texto e ver qual é a alternativa que vocês vão marcar aqui, né? Se esse texto é semelhante a um verbete, mas com uma linguagem diferente, ou se é totalmente diferente, mas com uma linguagem muito parecida, tá certo? Então, vocês marcam somente uma alternativa, tá bom? Então, essa é a atividade de língua portuguesa de hoje, tá certo? Qualquer dúvida a gente tira, então, lá no dia da nossa aula, na sala virtual, tá bom? Bons estudos para vocês e até lá!